Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Lardião, professor de Química, e a gente vai trabalhar hoje um pouquinho de concentração das soluções. E eu vim falar com vocês hoje aqui 3 formas de concentração de soluções. Vamos falar um pouquinho sobre a concentração comum, que é bem simples, a concentração molar, a concentração molar. Só que eu vou hoje me prender aqui a 3 outras coisas que ajudam muito após ver isso aqui, que é a densidade e o título em massa, percentual e volume também. Beleza? Então vamos lá. Concentração comum. Por que tem esse nome, concentração comum? Concentração comum recebe esse nome porque ela é a mais simples de toda e é só a massa do soluto, a razão entre a massa do soluto e o volume de solução. Vamos deixar aqui essas siglas para a gente lembrar sempre. Soluto ST, soluto é o que eu dissolvo, SL solução, e talvez eu precise de SV, que vamos chamar aqui de solvente. Provavelmente seu professor pode ter usado 1, 2 ou índice nenhum quando for solução. Vamos dizer assim, a soluto você vai usar o índice 1, aqui a cadeia 1, M1 aqui embaixo, tem casos que o professor faz assim, massa 1, que é a massa do soluto, dividido por V, que é quando não tem índice, é o volume de solução. Aí a gente vai ter casos que vai usar M1 mais M2. Esse 2 seria para o solvente, certinho? Então a gente vai se ligar aí nessas coisinhas. Esse tipo de concentração ele leva em conta apenas a massa da substância que você colocou aqui dentro pelo volume de solução. Nada, não tem mais nada aqui, certo? É só assim, não quer saber se é açúcar, se é sal, se é areia. Areia nem dissolve em água, vê que lezeira. Então não quer saber o que é. Ele não quer saber quantos mols tem, não quer saber quantos átomos tem. Esse tipo de concentração aqui não leva em consideração o que é que eu tenho aqui, que massa que é essa, que substância que é essa, que produto, que sólido ou líquido que eu vou dissolver aqui. Não interessa. É só a massa pelo volume. É uma forma mais simples de você fazer a relaçãozinha. Lembrando, essas contas, como a maioria delas na química, você pode fazer utilizando apenas uma regra de 3 simples. Um está para o outro, assim como o outro está para um. Então, enfim, pode ser uma dessa relação XY aí, que aí resolve todos os seus problemas se você tem problemas em decorar e memorizar formulinhas, Eu também gosto de regra de 3, então pelos 2 métodos eu faço. Vamos fazer um exemplo para a gente ver? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio NaCl em 2 litros de água. Considerando que o volume de solução permaneceu 2 litros, qual a concentração da solução final? Antes disso, vamos fazer algumas considerações aqui em relação ao que está escrito no enunciado. Primeiramente, essa fonte não tem letra minúscula. Eu acho ela bem legal, eu gosto bonitinha, mas ela não tem letra minúscula. Logo, grama não é G maiúsculo, é G minúsculo, tá certo? Assim como NaCl não é Na maiúsculo nem Cl maiúsculo, é N maiúsculo, A minúsculo. Cloro é C maiúsculo, L minúsculo. Mas só que como a fonte não tem letra minúscula, então ficou tudo assim. Pode ver que aqui tá tudo grama por litro com G maiúsculo, mas tá errado isso aí, tá ligado? Não pode ser não. Tem que ser G minúsculo, porque é a forma correta do Sistema Internacional de Unidades, famoso SI, tá certo? Então vamos lá. Dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio. Eu sempre gosto de introduzir as contas assim. Quando eu pego o macete, eu nem vou fazer mais, mas primeiro eu vou colocar aqui massa igual a 4 gramas, dissolvendo em 2 litros de água. Tá certo isso? Nem sempre, tá? Se eu colocar 2 litros de água num volume de 2 litros e colocar 4 gramas, esse líquido vai esborrar. Mas ele está dizendo aqui, considerando que o volume da solução permaneceu o mesmo 2 litros, qual é a concentração
da solução final. Então, vamos admitir que o volume de solução para esse caso seja 2 litros. Então, primeiro método, primeira forma de resolver, certo? Vou aplicar a regrinha direta, beleza? Então, vamos lá. Concentração, massa do soluto sobre volume de solução. Ó, aqui eu tenho 4 gramas, a massa do soluto. Então, aqui vai ser 4 gramas. Volume de solução, ele diz que permaneceu os mesmos 2 litros, então 2 litros. 4 por 2 dá 2. Então, concentração, 2 gramas por litro. A unidade já está aqui, ó, montadinha. A unidade já está aqui montadinha, então eu não preciso nem tentar lembrar qual é a unidade, que já está lá. Uma outra forma da gente fazer essa continha aqui, a gente vai pegar e vai fazer da seguinte maneira. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha, vou colocar aqui caneta azul claro e vou entender o seguinte. Vou pegar assim, ó. Ora, se 4 gramas foram dispersos ou dissolvidos em 2 litros de solução, considerando que é o mesmo volume, certo? Se eu tiver somente 1 litro, quantos gramas eu terei, beleza? Então, ó, 2 vezes x, vamos trocar aqui novamente de cor, 2 vezes x, 2 vezes x, eu vou ter 2x, ou 2 litros x, se você preferir assim. 4 vezes 1 vai dar 4. X vai ser igual a 4 sobre 2. X é igual a 2 gramas por litro. Lógico que essa questão aqui foi melzinho com açúcar, mas o objetivo nosso aqui nesse momento é só você tomar familiaridade com as formas de resolução. Lógico que às vezes muitas vezes encontraremos problemas maiores, certo? E com dificuldades também maiores. E aí a gente vai aproveitar para fazer isso em uma lista de exercícios que eu pretendo resolver depois, certo? Então vamos agora passar para entender um pouquinho de densidade e qual a relação que a gente vai encontrar entre concentração comum e densidade, tá certo? Vai lá. Então, densidade é a relação entre a massa agora da solução, certo? Pelo volume dela mesma. Então, ou seja, vê a diferença agora. Vamos recordar aqui na concentração comum como é que era. Eu tinha um volume de líquido, dissolvo alguma massa M aqui em cima, faço aqui a mistureba e esse volume normalmente aumentava. Esse volume final é chamado de volume de solução, certo? Aqui não. Aqui eu quero saber a massa dessa solução, ou seja, depois que eu dissolver aqui o soluto e o solvente, quanto isso pesa na balança? Isso vai pesar quanto? É isso que me interessa agora. O volume de solução continua sendo o mesmo aqui e aqui, certo? Porque vamos pensar um pouquinho. Quando você adiciona um soluto a um solvente, é normal que o volume cresça um pouco, exceto no álcool que ele tende a diminuir, né? Mas vamos pensar, se eu adiciono açúcar em um copo no limite de água, se eu colocar 2 colheres de açúcar, esse copo esborra, certo? Então, esse volume, isso acontece porque basicamente o volume cresceu. Você vai ter um pouco mais de volume nesse líquido, não é isso? E aí, esse que eu chamo de volume final, volume de solução. E é isso que eu preciso agora. A massa da solução também é a mesma coisa, só que agora eu vou considerar quanto eu tinha de líquido e quanto eu tinha de sólido dissolvido, se for uma solução sólido líquido, lógico, não é isso? Então, para isso aqui, a gente vai encontrar a seguinte situação: massa do soluto, massa de solução. Vamos chamar isso de densidade, beleza? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, uma solução foi preparada com a massa de 10 gramas de açúcar, né? E um volume final de solução correspondente, volume de água, né? Volume de líquido, vou voltar aqui, e um volume de líquido ou de solvente
foi de 50 gramas de H2O. Ao final do processo, essa mistura pesou, vamos supor, 60 gramas. Qual a densidade da solução? Então aqui eu vou pegar e dizer que densidade é igual a 60 gramas dividido pelo volume de solução, que vamos dizer que não variou, que também foi de 50, um exemplo. Então 6 sobre 5, né? Quanto que dá 6 sobre 5? 6 sobre 5, vamos dividir aqui em cima com a canetinha vermelha. Então a minha densidade vai ser aproximadamente 1,2 gramas por ml. Deixa eu refazer isso aqui que ficou muito apertado. Então vamos puxar para cá 1,2 gramas por ml ou centímetro cúbico. Basicamente a sacada é essa. Valeu, galera, e aí a gente vai agora resolver alguns exercícios sobre densidade. Então vamos passar para o problema. Bem, pessoal, temos aqui agora, né, um exercício, né, problema tratando sobre densidade, só para a gente exercitar o que a gente viu na apresentação anterior. E aí é bem simples, basicamente é uma solução que traz alguns cálculos e um entendimento muito importante sobre isso aqui. Vamos ler o enunciado, né, para a gente ver o que a gente vai obter de informação importante e algumas considerações que deverão ser feitas, né? Uma solução de densidade cuja densidade é de 1.150 gramas por litro foi preparada dissolvendo 160 gramas de NaOH em 760 centímetros cúbicos de água, né? Essa fonte não joga o cúbico para cima, o 3 para cima, mas aí dá para a gente entender na minha leitura. Determine, respectivamente, a massa de solução obtida e seu volume. Ele quer nessa ordem a massa da solução e o seu volume. Bom, gente, a massa da solução vai ser a coisa mais simples da gente conseguir determinar, né? Se você tem a massa do soluto, que é 160, né? 160 gramas, né? E a massa do volume de água que ele dá aqui, ó, ele dá em centímetro cúbico, mas a gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Não tem problema nenhum nisso. Então a gente vai admitir que a massa do solvente SV, lembra que eu falei lá atrás, vai ser de 760 gramas, porque são 760 ml ou centímetros cúbicos, então a gente vai admitir que são 760 gramas. Se você somar aqui, ó, fizer a sominha, 160 mais 760 vai dar 920 gramas de solução. Esse é o primeiro que já vai indicar que pode ser ou essa ou essa. Na técnica já está descartada essa, já está descartada essa e já está descartada essa aqui. Fiquei só com a letra C e letra D, beleza? Vamos admitir agora, né? Vamos considerar agora uma outra situação muito importante aqui. A gente tem que lembrar que 1 litro correspondem, né, a 1000 ml. É isso que eu vou precisar agora, nesse momento aqui, para tratar esta informação aqui. Essa informaçãozinha me diz que a solução tem 1150 gramas por litro. Então preste atenção, se eu tenho 1150 gramas para cada 1000 ml, tá lembrado que são 1000 ml, né? 1 litro corresponde a 1000 ml, 1150 gramas para cada 1000 ml. 1 ml vai me dar o que? Cortando aqui, ó, 3 casas decimais. Vamos refazer isso aqui, eliminando aqui, ó, esses 3 zeros, eu consigo andar 1, 2, 3 casas. 3 zeros, 3 casas. Então chegaremos aqui à situação que x, né, a massa, né, que eu vou encontrar, ou esse x, por exemplo, vai ser igual a 1,15 gramas por cada ml. Isso aqui não é uma coisa, né, não é uma informação predominante da questão, mas é uma que eu vou precisar. Por quê? Porque eu vou ter que calcular com base nessa massa de solução que eu gastei
qual é o volume que eu tenho dela. E a única forma que você tem de fazer a ligação de massa com volume é através da densidade, certinho? E aí agora que a gente vai começar a unir esses dois pontos aqui, porque ele me diz o seguinte, vamos colocar aqui a canetinha verde para a gente destacar aqui, densidade, não é isso? Então densidade D é igual a massa sobre volume. Então eu posso dizer que, tendo a densidade já convertida aqui em 1,15 gramas por mililitro, vai ser igual a 920 gramas dividido pelo volume, que eu não sei qual que é. Fazendo aqui as troquinhas, né? Fazendo aqui as troquinhas necessárias, né? Esse com esse, esse com esse, eu vou chegar aqui à seguinte conta. Vai ficar assim, ó, volume, certo? Vai ficar 920 dividido por 1,15. 1,15. Então, ó, grama corta com grama, sobra só aqui no final o ml. Se você for para sua continha lá e fizer 920 por 1,15, vai dar correspondente a 800 ml exatos, o que nos dá a resposta da letra E. Essa questão foi muito boa, muito fácil de responder, certo, pessoal? Lógico, é uma questão simples, Lardião, é uma questão muito simples, meu querido aluno, meu querido estudante, meu querido telespectador, não, vídeo espectador, como é que chama um cara que assiste YouTube? Stream espectador. Mas é uma questão que basicamente você vai ter o contato inicial com a densidade, tá certo? Você não vai ter problema nenhum em fazer esse tipo de conta se você prestar atenção. Vamos recapitular. Primeiro, somei a massa do soluto com solvente para achar a massa de solução. Em seguida, conhecendo a relação de litro e ml, eu fiz aqui uma conversãozinha da densidade que estava em grama por litro para grama por ml. Isso é muito importante. E em seguida, eu até apliquei a fórmula, né? Apliquei aqui a formulazinha de densidade, massa sobre volume, para poder achar a resposta da questão certa. Bruno, se eu quisesse fazer por regra de 3, dava? Dava sim. Vamos finalizar aqui agora fazendo uma pequena regra de 3. Como é que ficaria isso? 1,15 gramas não estão para 1 ml? Então, se 1,15 está para 1 ml, se eu tiver 920 gramas, quantos ml eu terei? Vou chamar aqui de V, no caso. Aí você vai fazer uma coisa, 920 vezes 1, 1,15 vezes V. Então ficaremos aqui com a situação que V é igual a 920 sobre 1,15, igual aqui em cima, ó, que vai dar os mesmos 800 ml. Valeu, galera, até o próximo vídeo, até o próximo tutorial, né? Que eu ainda não sei qual vai ser, não faço a menor ideia do que vai ser, mas aí aguardo vocês, deixa aquele like, né? Curte o vídeo, né? É um primeiro trabalho meu, na verdade, né? Com essa tecnologia agora de mesa digitalizadora, que você escreve tudo aqui no quadro negro, né? Então você vai ajudar bastante essa peleitada que eu estou começando agora. Valeu, gente. Então, qualquer dúvida, deixa no comentário, tá bom? Segue no Instagram, professor Bruno Lardião. É aberto, é só chegar lá e curtir, e eu vou começar a alimentar ele, contribuir um pouquinho com o aprendizado dos senhores e senhoras, de vocês de modo geral. Valeu, obrigado e tchau.